nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o primeiro capítulo da segunda parte do livro Renúncia. Mas, como o capítulo ficou muito grande, eu irei dividi-lo em duas partes. E hoje nós teremos a primeira. Mas, como sempre, eu peço que você deixe seu apoio ao canal, compartilhando, curtindo, comentando. E se você chegou agora, está gostando do conteúdo, então eu peço por gentileza, se inscreva. Como eu sempre falo, são pequenos atos que para você não custa nada e para mim significa muito. É o reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação, certo? Então, dados os recados, vamos para o primeiro capítulo da segunda parte. O Padre Carlos. Estamos no decurso de 1681. Em Ávila, houve algumas modificações. Madalena Villamil passou a residir na cidade, em casa modesta e confortável, tendo arrendado a chácara aos Estigarríbias. A educação de Alcione exigira a mudança, aliás, consumada com grandes dificuldades. A pobre senhora estava prematuramente envelhecida, não fossem os extremos cuidados pelo hobby e o apego à filha dotada de virtudes raras e preciosas, talvez já tivesse atendido aos apelos da saudade, buscando as regiões da morte. Diversas vezes, nas crises periódicas da enfermidade dos pés, abeirava-se do sepulcro. Mas a dedicação maternal vencia sempre, ditando-lhe as forças físicas. Assim, oscilava ela entre os dois entes mais amados, como pêndulo afetuoso, sem qualquer preocupação pelo resto do mundo, exceto o antigo projeto de uma visita à América distante. Afora os propósitos ardentes do padre Damiano, relativos a uma possível missão religiosa nas terras do Novo Mundo, e prepondera a flama o pendor religioso. Lê os textos do Evangelho nos originais latinos e comenta as suas passagens sob prismas novos. Dentre os que a estimam, Damiano e Madalena, não obstante a convivência diuturna, são os seus maiores admiradores. É que a jovem, com tantos dotes de inteligência e coração, nunca teve uma palavra de superioridade jactanciosa. Jamais se desinteressou do trabalho doméstico em suas mínimas facetas. A filha de Dom Inácio, para atender às despesas domésticas, teve que intensificar os trabalhos de agulha, auxiliada pela filha sempre incansável e prestativa. Alcione nunca esqueceu os dias venturosos de lição espiritual, em companhia de Dolores, no mercado de verduras. Entregava as costuras da genitora, com a mesma humildade dos primeiros tempos. O prestígio da sua bondade granjeava para a tarefa materna maior aceitação. Como filha, era um modelo de virtude familiar. Como discípula, tivera o louvor de todos os preceptores pela aplicação irrepreensível aos estudos. Como amiga, era sempre companheira afável e carinhosa, pronta a cooperar nas situações mais difíceis, com a sabedoria do amor fraternal. Madalena Villamil e Padre Damiano, em tom confidencial, muitas vezes analisaram-lhe os atos de exemplar pureza, com votos de sincera alegria e reconhecimento a Deus. A única coisa que de algum modo os preocupava era a indefinível atitude de Alcione com relação ao casamento e o amor conjugal. Dois nobres rapazes de Ávila já se haviam apaixonado por ela, sem lograrem outra retribuição, além de fraternal estima. Às vezes, quando a genitora lhe chamava a atenção para os imperativos da vida humana, costumava dizer: "Ora, mamãe, sempre me pareceu que esses problemas nunca se resolverão pela necessidade, e sim pelos sentimentos espontâneos. Uma necessidade atendida pode abrir caminhos a outras maiores, ao passo que o sentimento é patrimônio da nossa alma eterna. Que me valeria aceitar a proposta de um fidalgo tão só para satisfazer as situações exteriores? Não seria trair o coração que devemos consagrar a Deus?
Madalena Villamil ouvia, entre satisfeita e orgulhosa. Aquele espírito de trabalho e decisão de que Alcione dava testemunho propiciava inefável conforto ao seu coração de mãe. O passado só lhe oferecia tormento e lágrimas. Muitas vezes tivera diante dos olhos o cálice da angústia a transbordar, mas a afeição da filha era como um bálsamo poderoso que anestesiava a úlcera das recordações. Sim, Alcione tinha sempre uma palavra mágica para qualquer dificuldade, um motivo de edificação nos fatos mais insignificantes. Desde que se associara às palestras domésticas, insensivelmente a levara a esquecer os motivos do abatimento espiritual que faziam dela uma prisioneira da melancolia ensimesmada no seu passado. A intimidade do Evangelho dava-lhe a expressão verbal propriedades eufóricas. O exemplo de Jesus era aplicado a preceito, em cada caso precisa e logicamente. Semelhante atitude, porém, não obedecia a posições hieráticas, a gestos estudados, a mímica do fanatismo. Tudo era espontâneo, como acontece na vida das grandes almas, que descobrem a presença permanente do Mestre em seus caminhos, sentindo-lhe a companhia divina, qual amigo invisível a lhes medir cada passo, cheios de compreensão e de júbilo. Nada obstante essa dádiva de Deus à sua alma sofredora, a filha de Dom Inácio não podia forrar-se a umas tantas preocupações mais fortes. O filhinho adotivo trazia-lhe o espírito inquieto, pela sua rebeldia constante. O que se dera com a educação de Alcione estava longe de vingar com a índole caprichosa de Rob. No tempo a que nos reportamos, começara ele a frequentar as aulas de instrução primária, mantidas por Damiano na igreja de São Vicente, e todos os dias voltava ao lar com queixas e reclamações. Interpelado, alegava as fadigas da caminhada, atento o pé defeituoso, encarecia as dificuldades para escrever com a mão esquerda. Tinha sempre uma palavra mais áspera a respeito dos colegas. Certo dia, regressou a casa debulhado em pranto convulsivo. Madalena chamou-o, afagou-lhe os cabelos muito crespos e perguntou carinhosa: "Que é isso? Por que choras assim?" "Ah, não vou mais à escola do padre Damiano." "Mas por que, meu filhinho?" "Os meninos disseram que a senhora não é minha mãe, que sou escravo dos portugueses." "Mas não deves dar importância a isso, Rob. O bom menino é obediente, não dá ouvidos a tolices. Talvez não chegasses a observar os companheiros vadios, se te entregasses inteiramente às lições." E vendo que o pobrezinho enxugava as lágrimas nas saias maternais, Alcione intervinha dizendo: "Perdoa, Rob. Tu tens esquecido nossos conselhos de cada dia. Não viste ontem na igreja aquele menino cego? A irmãzinha guiava-o pela mão. Não tivesse tanta pena da sua cegueira e das suas feridas? Era uma criança tão infeliz e, como não podia ver Padre Damiano, pediu-lhe a mão para beijar. Como não te lembra desses exemplos, quando os meninos ignorantes provocam a tua cólera? Quem muito reclama, não sabe agradecer." Como o pequeno não respondesse, Madalena perguntou: "Quem sabe, meu filho, esquecesse de rezar o Pai Nosso pela manhã?" Rob limpou os olhos ingênuos e fez um sinal de quem se havia esquecido, ao que a viúva Davenport obtemperou: "Pois então, reza agora. A prece sempre alivia o coração." Diante das duas, que tinham os olhos úmidos por ver a boa vontade da criança em se penitenciar, apesar da revolta que lhe vibrava no espírito, Rob ajoelhou-se, cruzou as mãos e começou a oração dominical em tom magoado. Ao terminar, a mãezinha adotiva observou: "Estas palavras, meu filho, são um legado de Jesus. Não reparaste na rogativa: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores?
Trata-se de um pedido que o Salvador nos prescreveu. E se não perdoas aos teus coleguinhas malcriados, como poderás viver mais tarde enfrentando as dificuldades do mundo? Entretanto, como acontece a muita gente adulta que repete as expressões verbais amorosas e sublimes nas orações mais significativas, sem lhes penetrar o sentido, conservando intactos a mágoa da ofensa e o impulso de revide, o pequenino acrescentou: "Mas os meninos da escola, mamãe, chamaram-me moleque." "Que tem isso?" retrucou Madalena, sensibilizada. "Se em casa sei que és meu filho e que Alcione é tua irmã." O pequeno pareceu meditar alguns momentos, enquanto mãe e filha ponderavam silenciosas a precocidade das suas objeções. Mas não tardou que ele se aproximasse da jovem que bordava com atenção e, depois de estender o braço, comparando as epidermes, rompesse a chorar, abraçando-se a Madalena. "A senhora está vendo? A mão de Alcione é branca e a minha é escura. Ela tem 5 dedos, eu tenho só 2. Deus quis assim, meu filho," esclareceu a esposa de Cirilo, fazendo o possível para não chorar também. "Então Deus não é tão bom como a senhora falou," advertiu, causando a ambas funda impressão. Nesse interim, Alcione levantou-se e disse melíflua: "Está bem, Rob. Agora chega de recriminações. Mamãe já te aconselhou, já rezaste, já te pedimos para perdoar. Hás de esquecer estas tolices. Vamos à aula de música." O rapazelho fez uma expressão de enfado, mas foi ao quarto de dormir e voltou com o delicado instrumento. A irmã ensinou-lhe com ternura a tomar posição adequada e em seguida sentou-se ao cravo e feriu algumas notas. O aprendiz moveu o arco dificilmente, acentuando logo a seguir: "Creio que não vai. O ruído das cordas causa-me mal-estar em todo o corpo." "No princípio é assim mesmo," explicou a jovem bondosamente. "É preciso insistir." E Rob prosseguia no exercício, vencendo pesadamente os obstáculos iniciais. Esgotado o tempo regimental, Alcione tocava antigas músicas da mocidade de sua mãe, enchendo a casa de suaves harmonias. A situação doméstica prosseguia sem alterações, quando Damiano trouxe a notícia da próxima chegada de um pupilo seu, que acabava de receber ordens num seminário romano. Às perguntas curiosas de Madalena e da filha, o velho amigo o informava atencioso: "Carlos é o meu único sobrinho e sempre foi credor de meu afeto. Seu pai descendia de antigos espanhóis, domiciliados na Irlanda após o desastre da Invencível Armada. Numa viagem ao continente, simpatizou com a irmã que Deus me havia dado, desposando-a pouco depois. Viveram em plena harmonia conjugal 5 anos, quando pereceu meu cunhado no naufrágio, deixando a companheira aturdida e desolada. Por desventura da Emília, nada houve que lhe restaurasse as energias do espírito. Nem o filhinho de tenridade, nem a fé religiosa conseguiram salvá-la da apatia a que se entregou até a morte. Debalde tentei arrancá-la da perturbação em que se engolfou, sem remédio. À hora da morte, entregou uma carta testamentária aos parentes do marido, na qual exprimia as últimas vontades, determinando que o filho único, tão logo atingisse a idade própria, fosse internado no seminário romano para consagrar-se ao sacerdócio. Para isso, legava-lhe a pequena fortuna, dizendo não desejar ao seu único descendente a dor incomensurável da viuvez. "Uma história bem triste," comentou Madalena Villamil, refletindo no seu caso pessoal. "E uma preocupação muito injusta de minha irmã," acentuou Damiano com firmeza. "O pequeno Carlos esteve em minha companhia durante 3 anos, em sua primeira infância, estudando-lhe o temperamento,
Fiz o possível por afastá-lo do caminho traçado pela determinação materna, mas seus tios irlandeses fizeram tamanha questão de atender ao espírito perturbado de Emília que não houve meio de subtrair a criança aos seus propósitos. Tive de assumir responsabilidades de tutor no seminário romano, e Carlos foi levado, talvez contra a vontade, a receber a tonsura. Mas sois contra a carreira do rapaz? Indagou a esposa de Cirilo com interesse. Não é bem isso, minha irmã. Quando pretendeu afastar o filho das provações amargas da viuvez, ignorava os sacrifícios que dele exigia. Considera o sacerdócio tarefa sagrada, mas que ninguém deveria aceitar por imposição, e sim por vocação natural ou determinação firme, depois de grandes sofrimentos. Como Deus não se impõe às criaturas, parece que nunca será possível tiranizar no capítulo dos serviços divinos. O resultado é que quando abracei o jovem seminarista há 2 anos, achei-o singularmente acabrunhado, dando-me a impressão de um homem repleto de batalhas interiores. Compadeci-me da sua tremenda luta espiritual, mas nada pude fazer em seu favor. Alcione parecia beber as palavras do coroável ministro de Deus, e enquanto ele tomava fôlego, obtemperou. E como definis a vocação religiosa, padre Damiano? O velho sacerdote esclareceu sem rebuços. Antes de tudo, considero que a vocação religiosa não será o primeiro impulso para envergar um hábito convencional. Semelhante estado de espírito significará, primeiramente, decisão firme para o trabalho e testemunho com Jesus. Ora, a meu ver, o lar é o primeiro dos estabelecimentos religiosos aqui na terra. Dentro de suas paredes nobres ou plebeias, há sempre grandes tarefas a realizar. Que dizer de um filho que procurasse a sombra de um claustro porque seus pais vivem na luta, porque seus germanos não se harmonizaram com o seu modo de pensar? Onde estaria a renúncia num caso como esse? Certo, a virtude não estaria em retirar-se em busca de pousos mais cômodos. Se os trabalhos domésticos, porém, deixam de existir, se chegou a viuvez sem filhos, se sobreveio o abandono do coração, em tais circunstâncias admito a oportunidade de maiores sofrimentos, seja na prova rude dos que se encarceram em lágrimas dolorosas, seja nos testemunhos de amor universal, estendendo-se a dedicação fraterna a todos os seres. Suponho que o ambiente doméstico resume a nossa oficina primacial. Segundo os desígnios de Deus, aí se encontram material e ferramentas adequadas ao serviço da nossa salvação. Entretanto, se essa tenda nos falta, a circunstância significará talvez que fomos chamados, em nossa vocação religiosa, a importantes trabalhos de ordem coletiva. A jovem, satisfeita com a enunciação do ponto de vista do interlocutor, não insistiu no assunto, mas Madalena perguntou delicadamente: "E demora ainda a chegar o padre Carlos?" "Creio que não, pois já há meses que está na Irlanda, onde celebrou a primeira missa, em obediência ao desejo dos parentes. No entanto, todas as providências para sua instalação aqui em Ávila estão tomadas perante as autoridades que nos regem. Tenciono tê-lo a meu lado, não só porque poderei auxiliá-lo com as minhas velhas experiências, como também porque ainda não renunciei ao antigo ideal de uma excursão à América, e nesse cometimento não posso dispensar companheiros de confiança." A palestra fixou-se no plano da grande jornada, comentando-se as notícias gerais e vagas obtidas em Castélia Velha, dos processos de vida na colônia. Não decorrera um mês sobre esta conversa e o padre Carlos Clennan chegava inesperadamente, a fim de cooperar com o tio nos serviços religiosos da igreja de São Vicente. Alto, magro, de maneiras excessivamente simpáticas, pela bondade que evidenciavam, olhos muito lúcidos, o novo sacerdote impressionava pelo encanto do trato pessoal,
dando a impressão de que se abeirava aos 30 anos. Naturalmente, a primeira visita em companhia do orientador de suas atividades foi à casa de Madalena Villamil, que o recebeu com sinceras demonstrações de carinho. Ao ser apresentado, porém, à filha da casa, o sobrinho de Damiano não conseguiu disfarçar a profunda impressão que ela lhe causara. Ambos pareciam perturbados. A jovem, sentindo-se sob o magnetismo do seu olhar, empalidecera de leve. Alcione? Perguntou o padre com inflexão carinhosa, não obstante demonstrar na voz a necessidade de readaptação ao castelhano. Onde teria ouvido este nome? Tenho vaga ideia de já o ter ouvido. Entretanto, não é comum, acentuou o tio satisfeito. A primeira palestra não foi além do comentário familiar de quem inicia novas relações. Carlos Clennan relatava as suas emoções ao contato do altar irlandês, que lhe proporcionara o júbilo da missa nova, cantada. Falou-se da missão sacerdotal, dos serviços da igreja, das condições gerais da vida em Ávila. Alcione impressionava o recém-chegado, cada vez mais, com a ponderação do seu espírito esclarecido e afetuoso. O rapaz, que vinha repleto da teologia do seminário, de quando em quando ensaiava assunto difícil num quadro de teologia ou de história. No entanto, a filha de Madalena lhe respondia com precisão admirável, em linguagem simples, a espelhar nos olhos a pureza do coração. Ela estava em dia com os clássicos gregos e romanos, enriquecendo a conversação de apontamentos notáveis, pontilhando cada parecer com as luzes de elevada sabedoria, cheia de compreensão e de amor. Ouvindo-a falar sem vaidade e afetação, o novo sacerdote tinha a impressão de ouvir uma criança adorada a falar da sua intimidade com Sócrates e Cícero, colocando cada filósofo no seu lugar, à face de Jesus, o amado Salvador que lhe enchia a alma de sublimes e ardentes inspirações. Ambos experimentavam singulares ideias. Se não fosse muito avançar, teriam declarado, num impulso espontâneo, que se haviam conhecido a Liures. Não obstante a filha de Madalena nunca haver saído de Castélia Velha. O visitante retirou-se daquele primeiro encontro sob verdadeiro fascínio. Meu tio, estou maravilhado, confessou de regresso ao presbitério. A jovem Villamil dá a impressão de uma criatura angelical, divinamente inspirada. Damiano sentiu-se orgulhoso com o conceito, circunstância que o levou a pensar em pedir o auxílio espiritual da jovem, para que o pupilo firmasse diretrizes seguras na carreira sacerdotal. No dia seguinte, Damiano chamou a amiguinha após a missa e falou-lhe em tom confidencial. Sei que as tuas orações de pureza devocional são preciosos tesouros ante o amor de Jesus, sem que minhas palavras envolvam qualquer pensamento de lisonja a envenenar-te o coração. Falo como pai espiritual, pedindo o teu fraternal concurso para um outro filho, pois assim o considero pelos laços do espírito. Conheço minha indigência, padre Damiano, replicou a jovem com humildade, mas disponde da minha insignificância como julgardes mais acertado. Trata-se de Carlos, minha filha, para quem desejo o socorro de tuas sugestões fraternais. Não o vejo muito seguro em suas decisões nos caminhos escolhidos e temo um futuro desastre espiritual. Mas, ciente da nobre impressão que a tua sadia palestra lhe despertou, muito me agradaria que o orientasses em nossas tertúlias, rebustecendo-lhe o ânimo vacilante na estrada sacrificial do sacerdócio cristão. Ela baixou os olhos, entremostrando a perturbação do espírito humilde pela confiança nela depositada, e acrescentou: Não creio que possa ter alguma coisa de mim mesma para auxiliá-lo, mas estou certa de que Jesus não nos faltará
com o pábulo do seu amor inesgotável. O velho eclesiástico não podia avaliar o efeito de suas palavras, mas reparou que a filha de Madalena voltou ao lar bastante impressionada. Daí em diante, as visitas de Carlo à viúva Davenport repetiam-se todas as noites. Renovavam-se as encantadoras alegrias domésticas, multiplicando-se as dissertações íntimas e preciosas. A atração do jovem par tornava-se dia a dia mais forte. O sacerdote tinha a convicção de aurir naquela convivência um salutar estímulo às suas energias morais, à proporção que ela experimentava confortadora emotividade no seu trato. Ambos sentiam indefinível facilidade para o entendimento das coisas santas, sempre que se defrontavam no mesmo tema. Ele não ocultava o seu deslumbramento ao observar que a interlocutora lhe completava as elucubrações filosóficas, traduzindo em linguagem discerta os mais profundos teoremas. Começava a refletir francamente que Alcione constituía a personificação do seu ideal humano, a realidade viva e insofismável dos seus sonhos mais íntimos. Mas as algemas da convenção religiosa lhe atavam o espírito ao tronco do celibato. Os dias sucediam-se com o júbilo discreto de duas almas unidas no mundo sublime das ideias, e, no entanto, separadas no plano temporal. Por vezes, o pupilo de Damiano experimentava enorme desejo de se revelar, mas a conduta irrepreensível da moça paralisava-lhe os impulsos, compelindo-o a converter toda a ansiedade num conjunto de gentilezas sutis. Carlos interessava-se afetuosamente por todas as coisas que a ela diziam respeito. Cooperava beneditinamente na educação musical de Robbie. Acompanhava-a nas visitas aos deserdados da sorte e aos moribundos desesperados. Desdobrava-se em atenções carinhosas com as crianças que lhe ouviam as lições, simples e puras de moral cristã, e as horas de maior descanso passava-as em casa de Madalena Villamil ou na igreja de São Vicente, quando Alcione tuturinava os cânticos sacros do ritual. Em tais ocasiões, o sacerdote parecia alimentar o coração. O amor sincero e santo de duas almas tem mistérios profundos e singulares em suas fontes divinas. Bastava às vezes um gesto, uma palavra, um olhar para contentá-lo e transfigurar a ansiedade em esperança sublime. Isso dava ao padre irlandês motivo para cuidar-se com esmero. A fisionomia ganhava novas expressões de ânimo resoluto, mais fraternal, expansivo, acolhedor no trato. Damiano tudo atribuía ao ambiente de Ávila e louvava-se pela resolução de fixar o sobrinho na Espanha, ignorando o drama silencioso de dois corações. Alcione, por sua vez, tornara-se mais pensativa, sem nunca disfarçar, porém, a alegria que a felicitava na convivência diária com o jovem sacerdote. A situação assim prosseguia quando chegou o Natal de 1681. Às vésperas do Ano Bom, numa esplendorosa manhã de domingo, segundo os costumes da época, diversos rapazes presenteavam as escolhidas com belos ramalhetes de flores à saída do santuário, ao terminar a missa. Padre Carlos e Alcione contemplavam curiosamente a cena em que se revelavam os impulsos amorosos e espontâneos da juventude. Instintivamente, trocaram um olhar que dizia de toda a afetividade sublime que lhes palpitava na alma. O sobrinho de Damiano não resistiu à interpelação silenciosa da jovem que resumia os sonhos da sua mocidade, e retirando linda folha de trevo de um jarrão próximo, ofereceu-a à dileta do coração, falando-lhe comovidamente em tom muito discreto. Perdoa, não te posso oferecer o ramalhete da esperança para um noivado venturoso, mas dou-te esta folha de trevo, que é um símbolo da minha terra.
Ela recebeu a dádiva muito trêmula, emocionada, palidíssima. Quis agradecer, mas não conseguiu articular palavra. Naquela hora, recebia inesperadamente a revelação direta do espírito que encarnava os seus mais lindos ideais de mulher. Ele compreendeu a perturbação natural e acrescentou: "Não sofras por isso. Quero apenas lembrar que não fora o compromisso assumido, poderia hoje dizer que, apesar dos meus quase 30 anos, ousaria suplicar a Deus que me concedesse a ventura de os conjugar às tuas 18 primaveras." Alcione estatelou. No íntimo, obediente à lealdade, nada tinha a dizer, senão que desejava igualmente realizar o sonho comum, que ele era o único homem no mundo capaz de lhe proporcionar a doce luz da felicidade conjugal. Mas as convenções também lhe cerravam pesadamente os lábios. Nesse momento, notou no semblante do interlocutor algumas lágrimas que lhe corriam furtivamente dos olhos. Não pôde permanecer mais tempo na saliente expressão de alma ferida. Dolorosa comoção empolgou-lhe a alma sensível, e com o pranto ardente a lhe fluir do íntimo, estendeu a mão carinhosa e trêmula, exclamando: "Padre Carlos, pode crer que suas palavras me tocam o sacrário do coração." "Alcione", falou o pupilo de Damiano profundamente comovido, "se te for possível, doravante chama-me Carlos apenas, na intimidade. Dos outros suportarei o título de apóstolo sem o ser." O jovem pronunciou um monossílabo que traduzia a quiescência enquanto o sacerdote acentuava comovido: "Falaremos depois." Naquela noite, em casa de Madalena, os dois disfarçavam a custo a ansiedade que lhes trabalhava no espírito. Carlos ardia em desejos de arrebatar Alcione da sala, a fim de lhe comunicar suas angústias infinitas, ao passo que ela implorava intimamente a Jesus que lhe concedesse uma oportunidade de modo a se lhe fazer compreendida. O ensejo surgiu quando, após uma hora de música, o pequeno Rob pediu ao padre Damiano que o levasse até as muralhas, passeando ao luar. O velho eclesiástico acedeu, prazeroso. Apesar do frio, a noite ostentava beleza excepcional. Madalena fizera questão de ficar alegando a costura, e os 4 demandaram a porta de São Vicente, em alegre entretenimento. Enquanto Damiano atendia aos caprichos do Petis, o jovem par encontrava a desejada oportunidade para expandir-se. Continua na segunda parte do capítulo 1 do livro Renúncia. Até lá!